meu canal e eu espero que a iluminação hoje esteja legal, porque os dois últimos vídeos que eu postei ficou bem escuro. Eu tentei, enfim, na edição deixar o vídeo mais claro, mas não tinha como, porque eu gravo os vídeos à noite, eu não tenho como gravar durante o dia, então a iluminação fica bem difícil. Mas vamos lá. No último vídeo eu comentei com vocês desse meu caderno, que é onde eu anoto todos os livros que eu leio. E eu comecei a fazer esse caderno em 2014. Em 2014 que eu comecei a fazer esse caderno e eu não sei, ele é um pouco nostálgico, assim. Essa semana eu peguei para atualizar, né, o livro. Tinha algumas leituras esse ano que eu não tinha anotado ainda. Eu tenho um Scooby, vou deixar meu Scooby aqui no box de descrição, me sigam. E aí eu entrei no meu Scooby e fui anotando aqui nesse caderno. E aí foi me dando uma certa nostalgia de relembrar as leituras que eu fiz, a sensação que eu tive quando eu li determinados livros. E eu tenho uns meus preferidos, digamos assim. Eu acho que eu tenho aqui no canal vídeos específicos, tipo leituras de 2014, leituras de 2015. Eu acho que eu fiz isso, pelo menos 2018, 2019 eu sei que eu fiz. E eu também falo sobre as melhores leituras, né? E eu também comento as minhas melhores leituras daquele ano e etc. E eu resolvi fazer isso novamente, só que em um vídeo só. Claro que eu não vou falar pra vocês todos os livros, né, que eu li desde 2014 até 2020. Mas eu vou colocar os melhores e falar pra vocês também quantos livros eu li, ok? No decorrer do vídeo vocês irão entender. Então vamos lá, 2014, que foi o ano que eu comecei com o canal, eu li 30 livros em 2014 e 2 quadrinhos. Eu até anotei aqui um livro que eu abandonei, na verdade acho que é uma série, chamada Glimmer Glass, alguma coisa assim. Eu sei que é uma, eu não sei se era uma trilogia, uma série de livros adolescentes. Eu sei que eu tinha esse primeiro livro que ele se chamava Glimmer Glass. E eu não sei, gente, se eu li o livro inteiro, se eu não li, mas eu sei que eu não gostei e eu não terminei a leitura, porque ele está aqui como abandonado. Porque eu sou daquelas que abandona livro mesmo. Se eu não tô gostando da leitura, gente, eu não vou até o final, eu prefiro embarcar numa outra leitura e deixo o livro encostado mesmo. Em 2014, eu escolhi uma trilogia e um livro como as minhas melhores leituras de 2014, que foi O Senhor dos Anéis e O Hobbit. Só que olhando, né, aqui todos os livros que eu li, eu acrescentei outras leituras, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu acabei separando. Eu li O Mágico de Oz em 2014 e eu gostei muito da leitura. Gente, por incrível que pareça, tem vídeo resenha. Todos esses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, tem vídeo resenha no canal. Se não tiver um vídeo específico, em leituras do mês eu acabo fazendo algum comentário. E eu lembro que eu até falei no vídeo sobre O Mágico de Oz, que eu não conhecia, gente, a história. E, enfim, eu não vou ter como explicar pra vocês aqui como assim, você não conhecia Mágico de Oz com 20 e poucos anos de idade. Gente, é uma história muito longa. Então, procurem aqui no canal a resenha, porque lá eu explico. Mas eu fiquei fascinada com o Mágico de Oz quando eu li e conheci esses personagens pela primeira vez, que até então eu desconhecia. Uma outra leitura foi o quadrinho Maus. Eu até mencionei que eu li 2 quadrinhos esse ano. E o Maus foi ali um queridinho, um livro que mexeu muito comigo. Tem um tema, né, gente, super complicado, doloroso. Sempre que você lê esses livros que falam sobre Segunda Guerra Mundial, essas coisas, sempre são livros que nos tocam muito e você faz toda uma reflexão. E são livros que me marcaram muito. Todos esses livros que eu vou mostrar pra vocês, de todos os anos, até 2019, até 2020, são livros que, assim,
que nem 2014, já faz um bom tempo, mas são livros que eu ainda tenho assim muito na memória, que eu ainda lembro muito da história. Por isso que eu decidi trazê-los aqui para decidi fazer um vídeo específico falando sobre esses livros, porque de uma certa forma até hoje, quando eu olho para esses livros, eu lembro da leitura, porque foi uma leitura muito marcante. Às vezes eu olho um livro e falo, nossa, eu gostei desse livro, porque eu lembro da sensação, mas eu não lembro da história. Esses livros aqui não, eu lembro da história, claro, não vou lembrar 100%, contar detalhes, mas são livros que, alguns trechos, algumas coisas que mexeram muito comigo, eu lembro. Então, tá aqui, Maus foi um que mexeu bastante comigo. Em seguida, tem Mensagem, do Fernando Pessoa. Na verdade, em 2014 eu fiz uma releitura, acho que eu li algumas vezes esse livro, ele é bem curtinho, né? Um livro de poemas, e Fernando Pessoa é um escritor que, se eu sou poeta hoje, né? Se eu sou uma poetisa hoje, se eu gosto de poesia, é por conta dele. O meu primeiro contato com poesia que eu me recordo foi com Fernando Pessoa. Talvez eu tenha lido, né, alguma outra poesia na escola, mas enfim, que eu lembro assim, que me marcou foi Fernando Pessoa e em seguida O Corvo, do Edgar Allan Poe. E eu fiquei fascinada por poesia e então desde muito novinha eu li, eu acho que eu li todos os livros do Fernando Pessoa. Eu acredito que eu tenha lido todo. Não trouxe aqui pro canal, gente, porque, né, 2014 que eu fiz o canal, então eu já tinha lido antes. Eu até anotei aqui do lado, agosto de 2014 que eu fiz essa releitura. E eu amo muito, gente. Fernando Pessoa, eu falo que ele foi o meu grande professor, assim, dentro da poesia. 2014 foi um ano das 2014 e 2015. Eu li muita fantasia. Pra quem não sabe, eu tinha um preconceito. Olha só, eu tinha um preconceito com fantasia. Eu tinha aquela visão, tipo, pra que ler isso? É desnecessário, você não vai aprender nada com isso, etc, etc. E esse meu preconceito, ele caiu por terra quando eu lembro que eu estava na praia. Era ano novo, acho que de 2013 para 2014, e o meu sobrinho estava lendo O Hobbit, do Tolkien. E eu, sabe, naquela coisa, ele estava ali sem fazer nada, o livro estava ali do meu lado, eu peguei o livro, abri na primeira página e comecei a leitura e eu comecei a ler. Eu falei, caramba, que livro legal, aí fui atrás, porque ele estava lendo o livro, então não tinha como eu ficar com o livro dele lendo, né? Eu estava na praia, eu estava no Guarujá, e eu lembro que eu fui em todos os lugares possíveis, até em bancas de jornais, mas eu não achei o livro para vender. Quando eu cheguei em São Paulo da viagem, a primeira coisa que eu fiz foi passar no shopping, ir numa livraria, e eu comprei o Hobbit. E não só o Hobbit, eu também comprei a trilogia do Senhor dos Anéis, que nessa época vendia nessas edições aqui, lindas. Cadê que não tá na ordem aqui? Então, primeiro é A Sociedade do Anel, cheio das marcações, gente. Em seguida, acho que As Duas Torres e O Retorno do Rei. E, gente, eu fiquei muito encantada. Lá nos anos, acho que foi nos anos 90 que saiu o Senhor dos Anéis, né? Eu achei que sim. Eu lembro que eu assisti os filmes, eu achei super legal, mas assim, que nem Harry Potter, Crepúsculo, eu assisti todos esses filmes, todos, no cinema. Mas eu nunca me interessei em ler os livros, porque eu falava, gente, que besteira ler esses livros, tem o filme. Eu tinha aquela coisa dos clássicos, né? Porque desde a escola, sim, eu fui, gente, aquela aluna de gostar de ler Machado de Assis para o vestibular, de ler esses livros clássicos na escola. Eu gostava, eu sei, eu era uma exceção. Então eu achava que literatura, que livros eram só os clássicos, eram só esses livros, e na verdade não, né? E o Hobbit, ele me tirou
desse pedestal. Porque eu era muito chata, gente, eu confesso pra vocês, eu era muito chata. Essa edição aqui é uma edição de capa dura, uma edição nova, mas eu tenho a edição que eu comprei junto com esses livros, que foi a edição que eu li várias vezes o Hobbit, eu devia ter... Mas enfim, porque essa edição aqui eu não li ainda. É uma edição muito bonita e tal, capa dura. É a mesma coisa, na verdade, que a outra, só é capa dura. Então, esses aqui com certeza são os meus queridinhos, meus livros de fantasia, eles são os meus queridinhos. Hobbit eu já li acho que umas 5 vezes, e eu não tô exagerando. Eu falo até, pra quem acompanha esse canal sabe disso. Eu tenho até anotado no outro livro as datas, mas isso tá em algum vídeo por aqui. E o Senhor dos Anéis eu li apenas uma vez, mas eu quero reler. Eu quero reler porque foi uma história que me envolveu muito, que fez eu gostar de fantasia, que me abriu as portas para a fantasia. Então, 2014, 2015 eu li muita fantasia, muita. Então, esses livros aqui são muito importantes na minha vida, muito. E aí, eu fui para uma fantasia que na época estava muito em alta, assim, que era a Cassandra Clare. Todos os booktubers lendo, e eu falei, gente, né, como eu já tinha tido esse contato com Tolkien, eu falei, eu vou dar uma chance. E aí eu comprei As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Aqui o primeiro livro é O Anjo Mecânico. O segundo livro é O Príncipe Mecânico. E o terceiro, A Princesa Mecânica. E eu gostei muito, olha as marcações. E eu gostei muito dessa trilogia, muito, assim, eu fiquei encantada. E aí eu comprei todos os outros livros dos Instrumentos Mortais, só que aí eu já não gostei muito. Eu só não li o último livro, que é o sexto ou sétimo, eu não lembro agora. O último eu acabei não lendo porque eu já tava meio besteira, né? Porque eu tinha um livro aqui, eu tenho, na verdade, todos eles, e eu deveria ter lido, mas acabei não lendo e pra ler hoje... eu já esqueci muita coisa, né? Só que eu já não tinha gostado muito, assim, como eu gostei das Peças Infernais. Esses livros aqui eu gostei bastante, são os meus queridinhos. Mas já os Instrumentos Mortais, teve um livro ou outro que eu gostei. Acho que o terceiro ou quarto livro é o meu preferido. E eu não gostava dos protagonistas, que era a Claire e o Jace, não lembro. Eu não gostava deles. Eu gostava dos outros personagens. Por exemplo, do Simon eu gostava muito. Enfim, mas os protagonistas eu não gostava. Então isso dificultou muito. Eu fui lendo, mas não li o último. E 2014, gente, foram esses. Eu tive outras leituras que eu gostei muito, mas esses livros eles me marcaram. Eles me marcaram, principalmente esses de fantasia, né? Foi Tolkien, Cassandra Clare, Mágico de Oz. Então eles acabaram me marcando muito. E aí nós vamos para 2015. 2015, gente, foi o ano que eu mais li, porque eu li 74 livros e 49 quadrinhos. Eu li muito em 2015. E desses 74 livros, acho que quadrinho eu peguei algum, acabei não pegando nenhum quadrinho, mas enfim. Desses 74 livros, eu peguei alguns que eu gostei muito e que a história continua muito viva na minha cabeça, né? Na minha memória. O primeiro deles foi Ilusões Perdidas, do Balzac. Eu tenho nessa edição da Abril, volume 1 e volume 2, né? Porque ele foi, na verdade, dividido. Várias marcações. Tem vídeo aqui no canal. Eu não sei se é um vídeo específico ou se eu dividi. Agora eu não me recordo. E foi o meu primeiro contato com Balzac? Eu acho que não. Eu acho que primeiro eu li A Mulher de 30 Anos, alguma coisa assim. Eu acho que foi esse meu primeiro contato. E aí eu tinha Ilusões Perdidas. Eu li, eu amei muito essa história. É aquele tipo de livro que eu quero reler ainda, mas não para agora. Mas eu gostei muito, muito, muito. Eu gostei muito da escrita do Balzac. É uma escrita divertida. Eu acho que ele escreve de uma forma assim muito divertida, mesmo nos momentos complicados, né, da narrativa. Ele mostra para você um fato triste, uma situação complicada,
Ele fala, olha, tá acontecendo isso, porém, e aí ele tenta amenizar aquela situação, tipo, ele tenta levar aquilo para um lado positivo. Isso, gente, é uma reflexão literária minha, ok? É o que eu senti lendo Balzac. Não li só isso, gente, eu li muitas outras coisas. Tem um projeto aqui no canal que é Lendo a Comédia Humana. Eu já li muita coisa, tem vídeo pra caramba do Balzac aqui, assim como tem do Edgar Allan Poe. Mas depois eu vou mostrando pra vocês. Mas eu acho que isso aqui foi meu segundo contato com o Balzac e amei. Em seguida eu li Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. É um dos meus livros preferidos dela até o momento. Da Abadia de Notre Dame eu também gostei bastante. Eu gostei muito. Eu acho que ele tá junto. Acabei não pegando ele, mas eu acho que ele entraria. Porque nesse ano de 2015 eu li... O primeiro que eu li foi Razão e Sensibilidade. Depois eu li Orgulho e Preconceito. E em seguida eu li Abadia de Notre Dame. Razão e Sensibilidade eu amo muito, mas ele tem um final ali que eu... Não sei o que aconteceu com a Jane Austen, gente. Eu não sei o que aconteceu, mas tinha que ter dado um outro final, assim, uma coisa bem estranha, mas não tira a beleza do livro. E a Abadia também eu gostei bastante, mas acho que esse aqui é meu preferido, Orgulho e Preconceito. E eu tentei ler na adolescência Persuasão, mas eu não consegui, eu achei muito difícil na época, acabei não lendo. Li recentemente, mas aí depois eu... Acho que o último vídeo eu falei sobre persuasão, né, o que eu senti com a leitura, etc. Mas esse aqui é meu preferido. Em seguida, O Planeta dos Macacos. Esse livro aqui ele foi também muito nostálgico, porque quando criança eu amava assistir aquele filme clássico, né, O Planeta dos Macacos. Passava na sessão da tarde e eu sempre assistia, eu ficava fascinada com aquele filme. E aí, quando eu vi que tinha o livro, eu falei, preciso. E, gente, que história! É muito legal esse livro. Eu não gosto, gente. Tem um gênero literário que eu não... Não é que eu não gosto, é que eu não me identifico e eu não entendo. É ficção científica. Eu tenho um grande problema com ficção científica. Por exemplo, eu tentei ler o Isaac Asimov, A Fundação. Gente, eu começo a ler, eu não entendo nada daquilo que eles estão falando, sabe? Na minha cabeça é muito complicado eu imaginar toda aquelas coisas, enfim, essas questões de ficção científica, isso não entra muito na minha cabeça. Então, sabe, acaba sendo uma leitura chata, mas esse daqui eu gostei bastante, né? Eu acho que ele entra no gênero ficção científica, eu acho que sim, né? Eu não sei. Agora eu não sei dizer. Até mesmo porque foi publicado aqui, esse meu livro é da editora Aleph, que publica muita ficção científica. Então eu não sei, eu acho lindo esse livro, o formatinho dele redondinho dos lados. Eu adoro. Também é um queridinho. Outro livro é A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Para quem acompanha esse canal, sabe que eu sou fascinada por Fernando Pessoa, Henry James, Charles Dickens, Victor Hugo e Tolkien. E as irmãs Brontë e Jane Austen. São os meus... e tem Tolstói também. Será que eu tô esquecendo? Eles estão todos aqui. E tem Virginia Woolf também aqui. Tem... todos eles estão aqui. O Edgar Allan Poe tá aqui nesse cantinho. Esse meu pôster, ele não para grudado na parede. Isso me irrita profundamente, mas eu vou dar um jeito nele. Enfim, voltando. Eu li Henry James. Esse livro também, eu acho que eu tentei ler na adolescência e não consegui. Eu não lembro, gente. Mas eu amei a leitura. Eu assisti o filme, aquele filme bem antigo, também gostei bastante. Aí tem aquele... Os Outros, né, que ele... como é que fala? Não é história específica do livro, mas é baseado. E eu gostei bastante. Gente, a escrita desse cara... na verdade, eu não tenho o Henry James aqui, olha, esqueci dele. Ok. O que eu tava falando? A narrativa de Henry James. Eu me identifico também muito com o tipo de escrita dele. E ele também é assim, eu acho que na escrita, ele é o meu grande professor.
Se eu quero aprender a escrever, assim, bem, eu tenho ele como modelo. Gosto do Charles Dickens, né, Victor Hugo, etc. Mas o Henry James, ele tem um negócio que eu ainda não sei dizer. Eu quero gravar um vídeo específico falando sobre Henry James, um outro falando sobre Charles Dickens, sobre esses meus autores favoritos. Claro que eu pretendo ler todas as obras desses autores para gravar o vídeo. Eu acho que do Victor Hugo só faltou ler um livro dele, pelo menos os que foram publicados aqui no Brasil, né? Traduzidos. Mas enfim, do Henry James eu também já li muita coisa e ainda vai aparecer Henry James aqui nas outras pilhas. E o final desse livro eu gosto porque ele tem aquele final aberto. Eu adoro isso. Em seguida, eu li Agnes Grey, da Anne Brontë. Foi meu primeiro contato com ela. E, gente, as irmãs Brontë, né? O que falar? Não li todos os livros delas ainda. Da Emily Brontë, eu só li O Morro dos Ventos Vivantes. E da Charlotte Brontë, eu li Jane Eyre. Eu tenho quase todos os outros livros delas aqui, que eu também vou mostrar aqui no decorrer das pilhas. E também gosto muito da escrita, da delicadeza, né, do cuidado. Eu não sei, mas entre as irmãs, isso acontece tanto com as irmãs Brontë quanto com a Jane Austen. Eu vejo um certo cuidado na escrita. Não sei se isso é uma impressão só minha, não sei se vocês sentem esse cuidado delas. Não sei se é pelo fato delas terem sido mulheres escritoras e escrevendo numa época tão complicada para a mulher. Tanto que elas, né, a primeira vez que publicaram foi com um pseudônimo masculino ainda por cima. E esse livro, ele me levou muito para um tipo de ambientação que eu me identifico muito. Então, é uma história também que eu não esqueci. Em seguida, eu li Um Poema para Bárbara, da Mônica Cifuentes. Gente, esse livro, ele é maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal. Ele se passa em Minas Gerais. E você vai acompanhando a personagem aqui, que é a Bárbara. Você acompanha a história de amor dela. E ao mesmo tempo, na narrativa você vai aprendendo sobre a história do Brasil. Então o livro, ele se passa em 1776 e ela também era aquela mocinha, né, bem à frente do seu tempo, e aqui eles fazem saraus de poesias. Ai, gente, é uma história incrível, eu quero reler esse livro. Nossa, em 2015, né, que eu li esse livro, e nossa, quero muito reler. Ele é simplesmente incrível. E aí nós vamos para a saga das fantasias. Em 2015 eu li também muitos livros de fantasia, mas tem aqui alguns que realmente me encantaram. Eu comecei, na verdade, a leitura desses livros em 2014, mas eu finalizei em 2015, porque são 4 livros. É uma série chamada Asas, que, gente, parece muito clichê, né? Mas conta a história de uma menina que descobre que é uma fada. Tipo, uma menina que mora aqui, um livro contemporâneo, e aí ela descobre que é uma fada. Parece clichê, mas a mitologia que a autora criou é única. Então, é muito incrível. Chama Aprilline Pike, o nome da autora. Gente, agora eu não sei a ordem dos livros, tá? Eu sei que o primeiro se chama Asas, tem essa capa linda, maravilhosa. Gente, olha o tanto de anotações. Aí, gente, não tá na ordem, eu não lembro mais. Aí você tem Ilusões. Depois você tem Encantos e Destinos. Eu acho que esse aqui é o último, eu não lembro, mas no final tem uma guerra. Gente, deixa eu falar pra vocês, realmente é uma guerra. Não é porque é uma história de fadas que é... Não, você tem uma guerra e a guerra, aquela narrativa de guerra mesmo. Então, eu achei, assim, sensacional essa saga. Queria muito ver isso adaptado para um filme ou para uma série, porque realmente é uma história muito boa. A mitologia que a autora criou aqui, gente. Tem vídeos específicos, eu não sei se é um só ou se tem vários, que eu falo sobre essa série detalhadamente. E por último, mas esse daqui realmente é o meu livro preferido da vida,
eu tenho alguns livros que são preferidos da vida, tá? Tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, que é Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Gente, esse livro, ele mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar pra vocês. É o que eu falo. A leitura, ela é um negócio, assim, bem complicado, né? Que às vezes um livro que mexe muito comigo, talvez não vai mexer tanto com você. Mas esse livro mexeu muito comigo e eu vou fazer a releitura dele esse ano. Pra falar a verdade, acho que eu já vou deixar até ele separado. Eu tenho ele nessa edição antiga, mas eu também tenho ele numa edição nova daquela editora, acho que é Kozak Naif, aquela editora que acabou fechando e tal. Mas quando eu li a primeira vez, eu li aqui nesse livro bem antigo que eu comprei no sebo, aqui em São Paulo. E cadê o Victor Hugo? Tá do outro lado. E esse livro mexeu muito comigo, ele tem um final que eu gosto bastante. E eu não sei explicar, gente, eu não sei falar muita coisa. Eu tenho um vídeo específico sobre esse livro, lá de 2015, que, nossa, assim, muita gente que viu aquele meu vídeo foi ler Os Trabalhadores do Mar e muitos falaram assim pra mim, Dri, eu amei o livro, uma história incrível, mas ele não mexeu comigo da forma que mexeu com você, porque, gente, eu coloco esse livro lá em cima, vocês não têm noção naquela resenha, porque realmente ele mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar. Eu acho que eu não consegui explicar naquele vídeo, e muito menos agora. E eu quero fazer uma releitura para ver se ele vai mexer comigo da mesma forma. Mas eu criei todo um negócio, olha, gente, é uma coisa única, assim, é uma coisa muito pessoal mesmo, né? A questão da leitura. E aí nós vamos para 2016. Em 2016 eu li 50 livros. De quadrinhos, eu li o primeiro arco de Sandman. Gente, depois eu não li mais. Eu abandonei um livro chamado Queda dos Anjos. E o pior livro que eu li em 2016 foi O Filho de Rosemary. Você tem O Bebê de Rosemary, que é um livro incrível. E aí ele tem uma continuação. Gente, não leiam. Não leiam porque, olha, parece que nem foi escrito pelo mesmo autor. Não façam isso. Gente, o primeiraço aqui que eu tenho é Guerra e Paz, do Tolstói. Ai, gente, que delícia abrir, assim, que faz muito tempo que eu não pego esses livros na mão. Essas edições lindas da Kozak Naif, mas nada práticas na hora da leitura. Porque, né, gente, ele é um livrinho pocket, então ele é bem difícil, né, de segurar. Então tem o tomo 1 e o tomo 2, mas se eu não me engano eles são divididos em 4 partes. 2 partes aqui, 2 partes aqui, eu acho. E eu fiz um vídeo resenha para cada tomo. Então eu acho que são 4 vídeos que eu tenho aqui no canal falando sobre Guerra e Paz, detalhadamente para vocês. Esse foi o meu primeiro contato com Tolstói. Tenho outros livros dele aqui que eu pretendo ler. Tenho até a biografia dele que eu comprei, ó, acho que foi nessa época aqui. E não li ainda. E aqui, gente, olha aqui, Balzac. Eu tenho essa coleção da Comédia Humana que estava, eu acho, sendo publicada pela editora Globo, né, pela Biblioteca Azul. Eu acho que eles pararam, gente. Isso me deixa muito chateada. Eu acho que eles pararam com essa edição, que é uma pena. Então esse aqui é o primeiro volume. Eu acho que eu tenho até o 8º. Não, eu tenho até o 7º. Porque o 8º é Ilusões Perdidas, que eu já li. E também não tenho pretensão de comprar. E aí eu acho que eles lançaram o 9 e o 10, eu não tenho certeza. Eu sei que o 9 lançaram, mas eu não tenho. E o 10 eu não sei. Mas aqui, gente, eu li todos os livros que estão aqui, porque são vários, e tem vídeo para cada um aqui no canal, ok? E ainda eu li o 2º tomo também, gente, só que ele não vai aparecer aqui nos outros anos, mas eu li quase todo o 2º tomo e também tem vídeo no canal dos livros para vocês assistirem a resenha. Em seguida, o Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. O que falar, né, gente? Também foi uma história que mexeu muito comigo. Ele tem toda uma ambientação que eu super me identifico. É
questão da arte, né, que é uma coisa que eu gosto muito. Por falar nisso, me sigam lá no Instagram, que é @zampoli.arte. É nesse Instagram que eu divulgo a minha arte, né, o meu trabalho que eu faço principalmente com giz pastel seco e oleoso. Em seguida, gente, um livro que assim, é muito engraçado, ele tá no topo, assim, mas é porque, assim como o Planeta dos Macacos, ele também é um livro nostálgico pra mim, que é o Tubarão. Quando criança, eu também assisti o filme, e é um dos meus filmes preferidos, assim, dessa época, o Planeta dos Macacos, Tubarão, Caverna da Coragem. Tem vários, né, que eu assistia quando criança, lá nos anos 80, 90, porque, né, gente, vou 40 esse ano, eu irei 40 esse ano, então né, não tenho mais 20 anos. E aí eu vi que tinha um livro, eu falei, nossa, preciso, né? E eu li, gente, que incrível o livro. O livro é tão incrível quanto o filme, até melhor, óbvio, né? Assim como o Planeta dos Macacos, a leitura sempre é melhor. Mas são filmes que fizeram parte da minha infância e foi muito bom ler o livro e reassistir o filme. Então, assim, é um livro que também mexe bastante comigo. E por último aqui, mas não menos importante, eu li Jane Eyre, da Charlotte Brontë. O que falar, né? O que falar? Amei, amei, gente. É aquilo que eu falei pra vocês, a ambientação também é como se eu tivesse nessa época. Eu gosto da ambientação, eu gosto da estética, mas se eu tivesse que retroceder, não retrocederia não, gente. Prefiro muito mais hoje do que essa época que era muito difícil, convenhamos, né? Era muito complicado, mas é gostoso você fazer essa viagem para um ambiente que é tão diferente do que você vive hoje em alguns aspectos, porque alguns não mudaram nem um pouco. E aí nós vamos para o ano de 2017, que eu li 64 livros. Olha, eu li bastante, hein? 2017 eu li bastante. Eu li 64 livros, abandonei um livro, que eu não sei qual foi aqui. Qual será que foi o livro que eu abandonei? Não lembro, gente. E li 6 quadrinhos. Ah, eu anotei aqui, eu li 48 livros físicos e 16 livros em e-book. Olha que legal. Então vamos lá. Desses 64 livros, eu separei alguns aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. Primeiro aqui, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ai, foi um ano também que eu descobri... Quer dizer, eu descobri o Victor Hugo através dos Trabalhadores do Mar. E aí eu fui, né, lendo as outras obras dele. Então aqui foi o meu segundo contato com o autor, que foi Os Miseráveis. Quase caiu aqui. Que foi Os Miseráveis. Eu li nessa edição aqui gigantesca. Eu fui lendo aos poucos mesmo. Talvez eu tenha começado até a leitura em 2016 e finalizei em 2017, provavelmente. Então ele tem até algumas marcações aqui. E, gente, o que falar dessa história, gente? É maravilhosa. Assim, não se assustem com o peso, não se assustem com o tamanho do livro. Porque, gente, isso aqui é uma novela. Lê um capítulo, depois no outro dia lê o segundo. Passou 2 dias, lê o terceiro e vai lendo assim, porque é envolvente. Cada capítulo ele termina da mesma forma do que um capítulo de uma novela, sabe? Que você fala, nossa, preciso ver o segundo episódio da novela amanhã. É a mesma coisa com esses livros que são calhamaços e que são clássicos, que são livros famosos, porque são bons, eles são bons. E em seguida eu li o Corcunda de Notre Dame, que também, gente, foi até um livro que eu me emocionei muito. Senti muita pena, né, do Corcunda aqui de Notre Dame. É um livro que também mexeu muito comigo, fiz algumas marcações e também é um dos meus preferidos, um dos meus queridinhos dessa época. Em seguida, eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro que até hoje ele me marca muito. E sabe que ele me marca bastante? Principalmente nesse período de pandemia, nessa questão de brigas políticas, principalmente nessa questão da política. Tem um personagem, gente, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas tem um personagem aqui no livro que ele é um grande leitor, é um homem
que as pessoas aqui, né, o protagonista, enfim, os personagens principais, assim, o pessoal da redondeza aqui, digamos que ele é considerado um homem culto. Digamos não, ele é considerado um homem muito culto, um homem que lê muito, ele tem uma biblioteca, etc, etc, etc. Ele fala muito bem, ao contrário de todas as outras pessoas. E quando acontece o problema aqui do livro, não vou, enfim, dar spoiler para quem de repente não leu ainda, ele é o único que não sabe o que fazer. Todos os outros sabem. Não que não, não é que eles sabem, eles arriscam, eles conseguem dar um jeito de sair dali. O cara letrado, ele não sabe realmente o que fazer, ele fica meio que paralisado. E isso me faz lembrar muito a questão das eleições, né, que aconteceu em 2018. Tanta gente letrada, que lendo bons livros, e que você fala, nossa, essa pessoa jamais votaria em fulano, e aí quando você olha, você fala, como assim? O que adianta ler tanto se o que lê não absorve, não entende? Não é mesmo? Aí você percebe, e a questão da maldade também, né? Não basta você ser letrado, a questão é o bem e o mal tá ali, né? Eu digo bem e o mal em relação a caráter mesmo, tá? Enfim, não tô falando de uma pessoa específica, tá, gente? Eu tô falando de várias pessoas ao meu redor que eu até admirava e eu falei, meu Deus, sabe? Como eu estava enganada. Não é porque a pessoa é rodeada de livros, tem uma biblioteca gigante, você fala, o que essa pessoa lê? O que essa pessoa... Ela lê realmente? Nossa, esse personagem aqui, que eu não lembro mais o nome, ele nem é um personagem que aparece muito, tá, gente, na história. Bem esporadicamente, assim. Nossa, como ele me fez lembrar essas outras pessoas. Outro livro que eu vou colocar aqui na lista das minhas melhores leituras é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Mas é aquele livro, gente, que assim, ele é muito bom, mas você lê nervosa, né? Você lê nervosa, você lê nervoso, porque esses dois personagens aqui, olha, complicado, mas é aí que tá a genialidade da Emily Brontë. Ela conseguiu causar isso não só em mim, mas em muitas pessoas que leram esse livro, que é um casal repugnante mesmo. Em seguida, gente, eu li um livro que eu comecei provavelmente a leitura dele em 2016 e finalizei em 2017. E eu tenho, assim, muito orgulho do que eu fiz com esse livro no canal, porque eu gravei um vídeo para cada capítulo desse livro. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do trabalho que isso me deu? Existe uma playlist aqui no canal chamada Outono da Idade Média, do Johan Huizinga. Gente, esse livro me deu trabalho. Me deu trabalho. Eu lembro que eu postava os vídeos todos os domingos. Olha, é um livro maravilhoso. E tem um vídeo para cada capítulo. Assistam, porque me deu muito trabalho fazer e é um dos vídeos assim que eu mais tenho orgulho de ter feito aqui no canal. Justamente porque ele foi muito trabalhoso e eu não sou nenhuma professora de história, então foi um desafio muito grande, deu muito trabalho, mas tenho muito orgulho de falar, eu fiz. E aí nós vamos para 2018 e eu li 47 livros. E vamos lá mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras. Foi A Senhora de Wildfellow Hall, eu acho que é assim que se pronuncia, da Anne Brontë, como eu falei para vocês. Também gostei muito dessa história, a ambientação super envolvente. E é isso, gente. E, aqui a personagem, ela pinta quadros, então, eu super me identifiquei. Um outro livro é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E em seguida,
eu peguei Shakespeare aqui, que é o aqui nessa edição aqui que eu tenho, existe Hamlet, Rei Lear, Macbeth, mas eu li também o Romeu e Julieta, porque eu tenho outras edições do Shakespeare, mas entra Shakespeare aqui, tá, gente? Então, eu só... Ai, gente, tem outro autor aí também naquela minha lista, que eu preciso colocar o Shakespeare, né? É Victor Hugo, Charles Dickens e tal, e tem o Shakespeare também. Então são vários, na verdade, né? São vários. E aí nós vamos para o ano de 2019. Gente, 2019 foi um ano horrível pra mim, horrível. Eu tive N problemas em 2019, problemas pessoais, que eu não vou mencionar aqui, mas foi um ano péssimo. Tanto que sabe quantos livros eu li em 2019? 12 livros. 12 livros. Porque eu não tava conseguindo nem ler. Foi quando realmente eu parei com o canal, né? Eu acho que 2019 foi o ano que eu falei assim, gente, não dá. Não dá pra continuar. Eu vou ter que parar. E parei com N coisas na minha vida. Foi um ano muito difícil. E desses 12 livros, eu separei... Quantos? 3 livros, gente. 3 livros. Então, eu li It, do Stephen King. Gente, esse livro... eu tenho um problema com o Stephen King, de alguns livros que eu li dele, porque ele enrola muito, né? Ele tem aquela questão de enrolar, de ficar voltando... Tipo, ele tá contando uma coisa, ele volta no passado, e de repente ele vai lá pro futuro, e volta pro presente, e volta pro passado. Isso me irrita e eu fico um pouco confusa. Mas, por exemplo, eu li O Cemitério dele, que acho que foi 2019 também, gostei muito. Eu já li Misery, eu li O Iluminado, maravilhoso. Salem, eu detestei Salem, gente, detestei, detestei. Eu não sei se foi o momento que eu li, mas, nossa, não gostei, achei muita enrolação, acho que em 200 páginas ele contava a história. Aí eu falei, gente, It, o que eu vou fazer, né, porque olha o tamanho do livro, ele deve enrolar. Gente, eu li esse livro em menos de um mês. Todo dia de noite eu pegava pra ler e não parava mais. Ele tem aquele final bizarro, convenhamos. Muita droga na vida do Stephen King pra ele ter escrito esse final. No filme, eu gostei muito do final. Ainda bem que no filme fizeram diferente. Mas, gente, foi uma história que me envolveu do começo ao fim. Do começo ao fim. Eles crianças, depois que eles ficam adultos, nossa, eu amei demais essa história, amei. Então, assim, o King me impressionou. Porque aquele, assim, eu não achei que ele enrolou, porque mesmo quando ele às vezes dava uma enroladinha, sempre tinha uma coisa diferente ali na frente. Então, foi bem diferente nesse sentido. Um outro livro que eu também gostei muito e que eu já era muito fã do filme é A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Eu tenho essa edição aqui de banca de jornal, gente. Eu li nessa edição e eu sou apaixonada pelo filme, eu já assisti várias vezes. E aí em 2019 eu li o livro. Eu até achei o filme bem fiel ao livro. Bem fiel, tanto que é até um filme bem longo, né? É um filme acho que de quase 3 horas, se ele não tem 3 horas. Eu achei ele bem fiel ao livro. E é uma história que eu gosto muito, muito. E para fechar com chave de ouro, esse livro aqui foi uma das minhas leituras favoritas. E ele entrou também com um dos meus livros preferidos da vida, que é o Geek Love, da Catherine Dunn. O Fabuloso Circo Binivinsky. Binivinsky, eu acho que é assim que se pronuncia. Gente, esse livro, ele tá super fresco na minha cabeça. É aquele tipo de livro que eu vou querer reler. E engraçado porque muita gente na época, eu lembro que eu tinha parceria com a editora na época, muitos receberam esse livro, tanto que eu mesma recebi, ele ficou aqui ó, encostado durante muito tempo na minha estante, e vários dos meus amigos tentaram ler esse livro e não conseguiram, porque acharam muito chato. Então isso me deu uma desanimada. Mas aí ele é um livro bonito, né? Ele é um livro maravilhoso. Eu falei, ai gente, não pode ser, né? Ah, eu vou ler porque ele é bonito. E sério, gente, eu peguei esse livro pra ler porque ele é muito bonito.
Olha, ele é lindo. E, gente, ele se tornou uma das minhas melhores leituras de 2019 e se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Eu achei a história da personagem aqui incrível, é um livro muito diferente. Eu tenho um vídeo que eu fiz falando das minhas melhores leituras de 2019 e eu conto detalhes para vocês desse livro lá. Ele mexeu muito comigo, muito, muito, muito. É aquele tipo de livro que eu quero reler. E nós vamos para 2020, que também foi um ano bem difícil para mim também, né? Mas não tanto quanto 2019. Então, 2020 eu li apenas 23 livros, gente. 23 livros. E separei aqui uma as minhas melhores leituras. Eu li As Flores do Mal, do Charles Baudelaire. É um livro que eu li também no decorrer da minha vida, mas assim, eu li algumas poesias. Não foi um livro que eu sentei e li do começo ao fim, como eu fiz dessa vez. Dessa vez eu fui lendo uma poesia de cada vez, né, aos poucos. Mas eu realmente fui lendo, assim, o livro inteiro mesmo. E o que falar, né, gente? Eu sou fascinada por Charles Baudelaire, poeta, não tenho o que falar. Esse livro também mexeu comigo demais, tanto que eu vou gravar um vídeo específico falando não, mas fazendo uma reflexão literária sobre ele, que é Tess, do Thomas Hardy. Eu comprei, deixa eu ver, três livros do Thomas Hardy. Falei, gente, será que eu vou gostar? Aí eu falei, vou começar por Tess. Nossa, eu amei. Apesar que eu não assisti o filme ainda, eu sei que tem um filme que foi adaptado pelo Polanski. Tanto que a Sharon Tate, eu acho que é Sharon Tate, ela, antes, que acabou tendo aquela tragédia com ela iria fazer a Tess, né, pro próprio filme do Polanski, ela queria fazer a Tess. Tanto que naquele filme recente, aconteceu em Hollywood, é isso? Não lembro, gente, o nome do filme. Que tem o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio. Tem um momento que a Sharon Tate, acho que ela entra numa livraria e compra esse livro aqui, porque ela iria começar a leitura para poder fazer a personagem. Gente, que livro incrível, que livro triste, que livro... Ele me deu raiva, ódio, tristeza. Ele é um livro bem difícil. É um livro bem difícil. Bem difícil para você, mulher, ok? Ler. Mas eu vou trazer reflexões literárias sobre ele em breve aqui no canal. Aqui tem 2 livros do Henry James que eu li, esse aqui é o Retrato de uma Senhora. Ai, gente, eu me diverti muito lendo esse livro, muito, 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 muito. É uma delícia, né? Parece que você tá assistindo um filme, sei lá, assistindo uma novela, uma série de TV. É muito boa a narrativa do Henry James. E a mesma coisa acontece com esse livro aqui, A Herdeira, que eu tenho nessa edição aqui de sebo. E, gente, essa história, eu amo essa protagonista, gente, eu amo, amo. Adoro essa protagonista, adoro as protagonistas daqui também. Me diverti muito lendo e é aquilo. Você quer aprender a escrever, na minha visão, leia Henry James, porque ele é perfeito. Li também A Odisseia de Homero. Que falar, né, gente? Nossa, foi um livro assim que... Eu li Ilíada, eu acho que foi em 2016, tanto que eu nem coloquei ele na lista, gente, porque eu achei ele um livro muito difícil, porque ele é em versos, né? Aqui não, aqui você tem uma narrativa. Apesar de ser uma linguagem um pouco mais complicada, mas ela flui. Agora, nossa, Ilíada, sei lá, eu acho que eu entendi 30, 40% do livro. Eu não consegui, achei bem difícil, por conta dos nomes, muitos personagens com nomes estranhos, então foi bem difícil. Agora, Odisseia, assim, pra mim foi incrível. E aí eu li 2 livros do Charles Dickens, em 2020, né, 2020. Na verdade, em 2019 eu comecei a leitura do David Copperfield e finalizei em 2020, tá? Gente, eu gostei muito do David Copperfield.
Eu li um David Copperfield. Bem, daqui a pouco eu falo pra vocês porque eu preciso mostrar minha próxima leitura do Dickens, que foi esse livro aqui, Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby. Gente, eu comprei nessa edição de sebo esgotadíssima, porque eu queria essa edição. Eu paguei uma pequena fortuna nesses 2 livros rasgados. Eles nem estão em boas condições, mas eu sou daquelas que... Ai, gente, cada um com a sua loucura, né? Tem gente que gasta com sapato caro, com bolsa cara, eu gasto com livro velho, sabe? Sabe aquelas que gastam uma pequena fortuna com livro velho? Sou eu. Se eu tivesse muito dinheiro, eu iria gastar o meu muito dinheiro com livros raros. Eu iria fazer isso, eu sei que eu iria fazer isso. Mas enfim, deixa eu ver qual é o... Esse aqui é o primeiro tomo. Então, olha, gente, tá bem esmudadinho. Vou mostrar aqui por dentro. Ele tem aquele papel, tipo... papel de fotografia, sabe? E cada... deixa eu mostrar aqui cada capítulo dele, ele tem esses desenhinhos. Ele tem vários desenhos aqui no decorrer da história. Esse é o volume 1 e esse aqui é o volume 2, tá? Olha, gente, tá bem machucado. Mas eu paguei, sei lá, acho que R$300 nisso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu li David Copperfield, eu li a Vida e Aventuras de Nicholas Nickleby e li Grandes Esperanças agora em 2021. E tenho outros livros do Dickens aqui pra ler. Tenho acho que uns 4 livros dele aqui na minha estante ainda pra fazer a leitura. Todo mundo fala que a grande obra do Dickens é Grandes Esperanças. Gente, eu sei que é aquilo, né? Uma questão... Gente, eu não sou nenhuma crítica literária, tá? Talvez dentro dessa área literária, da crítica, Grandes Esperanças seja realmente o melhor livro do Dickens e etc. Mas eu, Adriana, do canal do YouTube Livros e Post-its, eu considero dessas 3 leituras que eu fiz, esse livro aqui o meu top 1. Entendeu? Top 2, David Copperfield, e top 3, Grandes Esperanças. Eu achei Grandes Esperanças um livro muito chato. Eu tive muita dificuldade em ler porque até uma certa parte dele estava legal. Enquanto o personagem, o Pipi, acho que é isso, enquanto ele era criança, ok, mas depois começa a ficar muito chato, e aí eu já fui lendo bem devagar porque eu fui arrastando a leitura. Eu falei, é Dickens, eu tenho que ler até o final. Mas foi bem difícil. Já o David Copperfield, nossa, eu fui lendo assim, demorei bastante para finalizar a leitura, mas é que assim, eu fui lendo bem devagar mesmo. Esse daqui, ele também é um pouco diferente, porque ele é mais comédia. Então, ele é muito engraçado, gente. O Dickens usa de um sarcasmo aqui que é só dele. Então, é um dos meus livros preferidos do Dickens. Em 2021, no vídeo anterior, eu já falei, atualizei vocês, né, das leituras que eu fiz até agora, que foram, deixa eu ver quantos livros. Gente, eu li pouca coisa, viu? E vocês vão se acostumando, porque eu gosto de fazer vídeos longos, só é chato pra editar. Gente, até agora, em 2021, eu li 9 livros. Eu só li 9 livros, porque eu tô lendo assim, bem tranquilinha, sem pressa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo vídeo.